A Segunda Guerra Mundial não foi só sobre soldados marchando e aviões voando pelo céu. Ah, não mesmo. Foi uma época cheia de segredos incríveis e planos escondidos que podiam mudar tudo num piscar de olhos. Imagina só, espiões com códigos secretos, pessoas corajosas trabalhando nas sombras e invenções surpreendentes que ninguém esperava. Muitas histórias desse tempo incrível e muitas vezes assustador ainda estão sendo descobertas, como peças de um quebra-cabeça gigante. Foi uma guerra que alcançou todos os cantos do planeta, tocando a vida de pessoas comuns de maneiras extraordinárias. O mundo ficou em suspense por 6 longos anos, se perguntando o que aconteceria a seguir e quem sairia vitorioso da fumaça e dos escombros. Mas olha, a verdade é que essa guerra enorme não apareceu do nada, como uma tempestade repentina. As sementes dela foram plantadas muitos anos antes, lá no fim de outro conflito terrível, a Primeira Guerra Mundial. Aquela guerra anterior, que às vezes é chamada de Grande Guerra, deixou países destruídos e pessoas de coração partido. Quando finalmente acabou em 1918, todo mundo esperava por uma paz duradoura, um mundo onde uma luta assim nunca mais acontecesse. Eles queriam reconstruir suas casas, suas vidas e seus sonhos. Só que o jeito que a Primeira Guerra terminou acabou ajudando a começar a Segunda, o que é uma parte bem surpreendente e triste dessa história. Um acordo muito importante chamado Tratado de Versalhes foi assinado em 1919. Esse tratado era para trazer paz, mas para a Alemanha, um dos países que perdeu a Primeira Guerra, ele pareceu incrivelmente injusto. O tratado dizia que a Alemanha era culpada pela guerra e tinha que pagar enormes quantias de dinheiro, chamadas de reparações, para os países vencedores. A Alemanha também perdeu muito território e foi proibida de ter um exército grande. Muitos alemães se sentiram humilhados e revoltados com esse tratado, achando que era duro demais e feito para manter o país fraco por muito tempo. Esse sentimento de injustiça ficou ali, como uma ferida que não cicatriza. Criou muita insatisfação e confusão dentro da Alemanha. As pessoas estavam sofrendo, a economia estava em crise, e elas sonhavam com um líder que pudesse devolver o orgulho e tornar o país forte de novo. Foi nesse clima complicado que um homem chamado Adolf Hitler começou a ganhar espaço, prometendo acabar com o Tratado de Versalhes e fazer a Alemanha poderosa outra vez. Esses foram os primeiros sussurros da tempestade que estava por vir. Uma tempestade que engoliria o mundo inteiro de um jeito que ninguém poderia imaginar naquela época. Conforme os anos foram passando depois da Primeira Guerra Mundial, a raiva na Alemanha só aumentava. Adolf Hitler e seu partido nazista ganharam cada vez mais seguidores, prometendo consertar os problemas da Alemanha e recuperar a grandeza do país. Ele falava com uma voz forte, dizendo para as pessoas que elas tinham sido injustiçadas e que ele conhecia o caminho para um futuro melhor. Em 1933, Hitler virou o líder da Alemanha e logo começou a ignorar as regras do Tratado de Versalhes. Ele começou a reconstruir o exército alemão, primeiro em segredo, depois de forma mais aberta. Ele sonhava em expandir o território da Alemanha, criando o que ele chamava de Grande Reich Alemão. Outros países olhavam preocupados para o que estava acontecendo na Alemanha. Na Itália, outro líder chamado Benito Mussolini também tinha grandes ambições para o seu país, querendo reconstruir um novo Império Romano. E lá longe, na Ásia, o Japão também estava expandindo seu poder, invadindo partes da China e sonhando em controlar um império enorme no Pacífico. Esses 3 países, Alemanha, Itália e Japão, começaram a se aproximar. Eles tinham ideias parecidas sobre querer mais poder e terra, e não tinham medo de usar a força para conseguir isso. Logo, formaram uma aliança, um pacto de ajuda mútua. Esse grupo ficou conhecido como as Potências do Eixo. As ambições deles eram um desafio direto à ordem mundial da época
e aos países vencedores da Primeira Guerra. Do outro lado estavam os aliados. No começo, os principais países aliados eram a Grã-Bretanha e a França. Eles tentaram evitar outra guerra gigantesca, tentando conversar com Hitler através de uma política chamada apaziguamento, cedendo algumas coisas na esperança de que ele ficasse satisfeito. Mas a sede de poder de Hitler era grande demais, e logo ficou claro que a guerra era inevitável. O mundo ficou dividido. De um lado, as potências do eixo, guiadas pelos sonhos de conquista e dominação de seus líderes, prontas para mudar o mundo à força. Do outro, os aliados, no início hesitantes, mas cada vez mais determinados a defender sua liberdade e impedir a agressão. O palco estava montado para um conflito que seria travado em terra, no mar e no ar, por toda a Europa, África, Ásia e pelo Oceano Pacífico. A paz frágil, construída depois da Primeira Guerra, estava prestes a se despedaçar, levando a anos de luta inimaginável. A guerra começou oficialmente em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Hitler usou um tipo novo de guerra chamado Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que envolvia tanques e aviões atacando rápido e de surpresa. A Polônia foi derrotada rapidinho. Logo depois, a Alemanha voltou seus olhos para o oeste. Na primavera de 1940, as forças alemãs passaram por países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Aí veio um acontecimento realmente chocante: a queda da França. Em poucas semanas, a França, uma das principais potências aliadas, foi derrotada, e os soldados alemães marcharam por Paris. Esse foi um momento bem difícil para os aliados. Com a França derrotada, a Grã-Bretanha ficou praticamente sozinha contra Hitler na Europa Ocidental. Hitler planejou invadir a Grã-Bretanha, mas antes precisava controlar os céus. Isso levou à Batalha da Grã-Bretanha no verão e no outono de 1940. Dia após dia, aviões alemães bombardeavam cidades, aeroportos e fábricas britânicas. Mas os corajosos pilotos da Força Aérea Real Britânica, com a ajuda de pilotos de outros países, lutaram com tudo. A coragem e a habilidade deles, muitas vezes enfrentando números muito maiores, impediram Hitler de dominar os céus. Essa foi uma vitória crucial para os aliados, e mostrou que Hitler podia ser parado. Por um tempo, os Estados Unidos tentaram ficar fora da guerra, apesar de ajudarem a Grã-Bretanha com suprimentos. Mas tudo mudou em 7 de dezembro de 1941. Naquele domingo de manhã, o Japão fez um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Muitos navios foram afundados, e muitas vidas se perderam. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e poucos dias depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. A guerra, que já era enorme, ficou realmente global, puxando os Estados Unidos de vez para o lado dos aliados. A guerra também foi brutal na frente oriental, onde a Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941. Esse foi um dos lados mais violentos do conflito, com milhões de soldados lutando em condições super difíceis. Momentos decisivos como a Batalha de Stalingrado, quando o exército soviético derrotou os alemães, foram fundamentais. E no Pacífico, depois de Pearl Harbor, os Kwiril-e-Mewa e seus aliados travaram batalhas duríssimas contra o Japão, ilha por ilha. Esses acontecimentos, dos céus da Grã-Bretanha às selvas do Pacífico e às planícies geladas da Rússia, envolveram muita coragem, sofrimento imenso e decisões que mudaram o rumo da história. Além das batalhas famosas, a Segunda Guerra Mundial teve um segredo sombrio e horrível: o Holocausto. Isso foi a perseguição e o assassinato sistemático, patrocinado pelo Estado, de 6 milhões de judeus pelo regime nazista e seus colaboradores. Milhões de outras pessoas, como ciganos, poloneses, prisioneiros de guerra soviéticos, pessoas com deficiência e outros considerados indesejáveis pelos nazistas, também foram mortos.
Eles foram forçados a viver em guetos, enviados para campos de concentração e de extermínio, e sofreram crueldades inimagináveis. A escala desse horror é quase impossível de entender. Uma mancha terrível na história da humanidade que nos lembra dos perigos do ódio e da intolerância. A guerra trouxe uma destruição inacreditável. Estima-se que entre 70 a 85 milhões de pessoas morreram por causa da Segunda Guerra Mundial, o que era cerca de 3% da população mundial na época. Isso inclui soldados e civis. Cidades inteiras na Europa e na Ásia viraram escombros por causa dos bombardeios. Cidades famosas como Londres, Berlim, Dresden, Tóquio e Hiroshima foram devastadas. Os atos finais e terríveis da guerra foram as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Essas bombas causaram destruição instantânea e levaram à rendição do Japão, finalmente encerrando a guerra. Existem muitos fatos surpreendentes e pouco conhecidos sobre a guerra. Por exemplo, você sabia que animais tiveram papéis importantes? Cães eram usados para levar mensagens e detectar minas, e pombos entregavam informações cruciais atrás das linhas inimigas. Também houve ações incríveis de espionagem, com espiões usando tinta invisível e câmeras minúsculas. As mulheres assumiram muitos novos papéis, trabalhando em fábricas para construir aviões e tanques, e algumas até serviram como pilotos, ou em movimentos de resistência. Essas histórias escondidas mostram a criatividade e a coragem das pessoas em tempos tão difíceis, desafiando papéis tradicionais e ajudando de incontáveis maneiras. Depois que a guerra acabou em 1945, o mundo era um lugar muito diferente. Novos países surgiram, velhos impérios caíram. A Organização das Nações Unidas foi criada na esperança de evitar novas guerras. Estados Unidos e União Soviética surgiram como as duas novas superpotências, dando início a um longo período de tensão chamado Guerra Fria. As experiências da Segunda Guerra Mundial nos ensinaram lições dolorosas sobre o custo da agressão, os perigos do ódio e a importância de lutar pela liberdade e pelos direitos humanos. Mesmo hoje, tantos anos depois, o impacto da guerra ainda é sentido, moldando nosso mundo e lembrando da nossa responsabilidade compartilhada. O que será que a gente pode aprender com essas histórias incríveis para garantir que um conflito global tão devastador nunca escureça nosso mundo novamente?